De forma pioneira, o Congresso Brasileiro de Instituições Católicas de Saúde teve como propósito integrar e fortalecer as instituições católicas de saúde por meio do debate, da troca de conhecimentos e da formulação de propostas para a sustentabilidade do negócio e a excelência em gestão, sem abrir mão do objetivo primordial, manter viva a missão assistencial junto aos mais necessitados. Na perspectiva dos organizadores, o Congresso foi um divisor de águas no segmento, ao ampliar o debate para a realização de um trabalho conjunto que possa alinhar propósitos e interesses, tornando as entidades do setor mais fortes para suportar as pressões do mercado corporativo. Unir forças e conhecimentos de novas práticas para a sustentabilidade das instituições. O Congresso reuniu importantes personalidades do setor para um amplo debate e reflexão dos princípios religiosos e profissionais, a partir do qual saíram propostas para uma atuação mais eficaz das instituições católicas da área de saúde. A participação de todos fez a diferença para pavimentar caminhos junto a resultados mais contundentes para uma melhor administração das instituições, alavancando e ampliando a atuação das entidades católicas no território nacional e internacional. O encontro reuniu gestores de unidades hospitalares católicas, autoridades governamentais e representantes da Igreja Católica do Brasil e do Vaticano. Os temas discutidos foram em torno dos desafios enfrentados por essas organizações, promovendo a oportunidade de integração, fortalecimento, troca de conhecimento e networking. Palestras ricas e reflexivas acerca do panorama da saúde no Brasil e da sustentabilidade do atendimento médico humanizado marcaram os 3 dias de realização do evento, que reuniu mais de 100 entidades do setor entre os dias 16 e 18 de julho de 2018, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Uma missa solene celebrada pelo arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, Cardeal Orani Tempesta, abriu a programação do primeiro dia. Dom Orani abriu em seguida o congresso oficialmente, falando das responsabilidades da Igreja no segmento da saúde. É uma tradição católica, desde o início do Brasil, nós tivemos aí o trabalho com a saúde, passamos por altos e baixos e, ao mesmo tempo, nós sabemos que a cada época tem uma oportunidade, surge uma necessidade. Portanto, esse momento para nós, da Arquidiocese, é uma abertura, é uma disposição, uma alegria de poder servir a Igreja, e peço a Deus para que esses dias aqui ajudem realmente não só os hospitais enquanto tal, mas a própria Igreja na questão da saúde, a poder exercer bem a sua missão, a se ajudarem mutuamente, as várias redes hospitalárias, ou hospitais em particular, e clínicas e ambulatórios, e, ao mesmo tempo, seja uma presença que demonstre esse rosto humano, caridoso, caritativo da Igreja, ao mesmo tempo tem eficiência, tem responsabilidade, e, ao mesmo tempo, sabe realmente como atuar e ser uma presença da Igreja. De poder realmente ser uma boa notícia, bem de tantas más notícias que hoje existem em relação à saúde em nosso país. Portanto, inspirado no Papa Francisco, que suscitou de Castério o Cardeal Peter, justamente essa missão internacional, nós declaramos aberto esse primeiro Congresso Brasileiro de Gestões Católicas de Saúde, aqui no Rio de Janeiro. Desejamos muito sucesso e muitas luzes a todos que vieram participar, e a entidade que vai nascer desse belo momento aqui. Bem-vindos a todos. As mesas e palestras do primeiro dia abordaram o panorama da saúde no Brasil, os desafios enfrentados pelas entidades católicas de saúde, o perfil e a missão destas organizações.
A doçura e a serenidade de Peter Turkson, cardeal chamado de o braço direito do Papa Francisco, impressionaram a plateia durante a palestra de abertura do primeiro Congresso Brasileiro de Instituições Católicas de Saúde. No Vaticano, o cardeal Turkson ocupa o cargo de prefeito do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, cuja missão social é garantir a dignidade através da prática da caridade, segundo suas posições e papéis na sociedade, além de cuidar dos frágeis e vulneráveis. O cardeal destacou: a grande alegria por estar no Congresso, dirigindo-me a essa Assembleia e me encontrando com os líderes católicos de atendimento de saúde, divulgando no novo dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral e o futuro do atendimento de saúde católico. O cardeal Turkson fez uma convocação. Os profissionais de atendimento de saúde católicos, portanto, têm a vocação de levar adiante a missão de Cristo nesse atendimento e devem se esforçar para que as características do Ministério de Atendimento brilhem em seu próprio serviço. O presidente da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus de São Paulo, Frei Francisco Belotti, seguindo a programação, apresentou a trajetória de sucesso de sua congregação no segmento da saúde brasileiro. E assim, o legado da igreja, que tanto o nosso cardeal fez questão de frisar a vontade do Papa. E a vontade do Papa foi quando esteve no Rio de Janeiro e visitou este hospital. E eu tive a missão de apresentar 10 doentes a ele, na ida até o lugar onde ele ia ser recebido, e 10 doentes depois ao sair. E explicar a ele cada um daqueles doentes. E eu senti, naquele momento, um momento muito forte e especial, aonde ele beijou cada doente. E, quando tinha oportunidade, ele pegava a mão do doente, colocava na sua cabeça e dizia assim: me abençoa. Isso foi um momento muito forte para mim, que estava ali do lado dele, ouvindo aquela prece que ele recebia de cada enfermo. E deixou muito claro naquele dia, que ao tocarmos no doente, estamos tocando na carne de Cristo. E que muitas vezes, nós, dirigentes de hospitais, esquecemos disso. Ficamos com a parte tecnológica, que é importante, ficamos com a parte administrativa, que se faz necessário, mas também acabamos deixando de lado esse corpo a corpo. E que isso, só nós, consagrados, religiosos, temos o jeito, a competência e, acima de tudo, o dever de fazer por mandato de Cristo. Nós temos, sim, que brigar com os governos, sim. Temos que mostrar para ele o nosso papel. E isso temos que fazer, porque são eles que recebem os impostos. E são eles que têm o dever. Mas eles têm o dever. E nós não podemos esquecer que nós temos a missão. E essa missão não é dada por governo nenhum. É dada por Deus. Por isso não podemos esquecer da vida caritativa de cada hospital. Frei Francisco também relatou os atendimentos feitos pela sua entidade em comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, no Pará, que contempla 12 comunidades e mais de 600 mil pessoas, e anunciou o lançamento do barco hospital na região. Hoje, o Santa Marcelina só consegue atingir a sua missão porque ele tem desenvolvido a sua parte privada. E a gente sabe que isso daqui é a realidade de muitas santas casas, muitos lugares onde a gente precisa desenvolver o privado para ele subvencionar e ajudar aquilo que nós fazemos pelo SUS.
Então, nós temos quase 17 bilhões de compras de medicamentos por ano, né? Essa é uma loucura que a gente faz. Então, tudo aquilo que nós economizamos, nós repassamos com mais serviços, mais medicamentos e tudo aquilo que foi feito, porque há um limite, como os senhores, há uma dificuldade de receita, então tem que atacar na gestão. A filantropia é um gênero e a assistência social é uma das suas espécies. Então, toda entidade de assistência social ela é filantrópica, mas nem toda a entidade filantrópica é de assistência social. Então, para nossas instituições se manterem vivas, elas precisam reinvestir, elas precisam agregar tecnologia, né? E a única forma disso, uma das formas disso, é de termos superávit. Né? Então, lá na Constituição, né, ficou claro que as instituições filantrópicas, por atuarem no terceiro setor, serem parceiras do Estado, atuarem onde o Estado muitas vezes não chega ou não consegue, né, cumprir o seu papel, então estão lá as instituições filantrópicas e, por isso, recebem imunidade. E nós não tínhamos, né, mensurado, né, o quanto isso é devolvido para a sociedade. A sociedade nos concede, né, essa possibilidade de não recolhermos esses tributos, e quanto que a gente devolvia para a sociedade? Né? Nós não tínhamos esse número. Né? E agora, durante a discussão, né, da reforma da Previdência, né, essa questão foi trazida à tona. Queremos iniciar essa nossa reflexão chamando o Dom Joel para refletir conosco sobre o serviço da saúde na perspectiva do Papa Francisco. O Santo Padre, ele não distingue, primeira característica, quando fala da realidade da doença, o Santo Padre não distingue entre hospitalizados e domiciliares. Ele não distingue entre um atendimento das entidades e um atendimento pelas famílias, pela pastoral. Que quando você mergulha nos fundadores, você encontra uma motivação muito forte, muito boa de repensar, né, também o nosso carisma, de fazer com que também os ideais não se percam, que eles estejam sempre vivos no coração de todos, esses homens e mulheres maravilhosos que deram suas vidas, que abraçaram o Cristo no irmão enfermo. Que Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora Enfermeira, possa também fortalecer a nossa missão. Obrigado. Vocês vão debater aqui a questão da sustentabilidade aí. Como é que começa uma obra aí? É interessante a credibilidade que esses religiosos adquiriram aí da população. Um projeto de 27 milhões de dólares americanos, projeto de 27 milhões, lá se faz fundraising, né? Recolha de fundos, fundraising. A população acredita e ajuda. Eles dizem assim, meu pai foi assistido por vocês, vocês da Cruz Vermelha, meu avô, meu tio, e em 2 anos, 27 milhões, tá lá a construção agora, e começa uma outra agora exclusiva para Alzheimer. O segundo dia de conferências e debates teve foco na sustentabilidade dos serviços das organizações, no processo de profissionalização, nos modelos de remuneração e nas estratégias de captação de recursos para o segmento.
nós vamos, então, procurar, nesta mesa, entender o como que nós vamos conseguir desempenhar a nossa missão, cumprir com o nosso papel diante deste cenário que nós conhecemos ontem e estando vinculados à proposta dos nossos fundadores. Que o organograma das nossas organizações precisa ser invertido. Na ordem de poder, não é o conselho, não é o diretor, não é o presidente, não é o superintendente. A ordem de poder está com o paciente. E se está com o paciente, quem primeiro toca o paciente é a telefonista. Nós não temos só a governança empresarial ou a governança administrativa, que é aquela que cuida das práticas administrativas. Nós temos também uma governança técnica, uma governança médica, uma governança médica hospitalar, não estou me referindo ao profissional médico, que cuida das chamadas práticas assistenciais. E a gente só vai conseguir obter sucesso o dia que a gente trabalhar a governança integrativa, que faz, ao mesmo tempo, as instituições saberem para onde elas vão, do ponto de vista administrativo e financeiro, mas sabe também, muito claramente, o que fazer com seus clientes e como garantir a assistência à saúde adequada para todos eles. Não existe nenhuma solução que não seja nessas condições que nós temos, onde todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. O dinheiro não pode ser o predominante de falar o que deve ser feito para um tratamento de câncer. Porque uma sociedade, quando enxerga que uma instituição tem o carisma de tratar honestamente todas as pessoas, ela tem a facilidade de achar a multiplicação. A prova está aí. Nós saímos de 2.500 metros quadrados, sem nunca imaginar, construímos um império sobre o câncer. Hoje estamos em 9 estados, temos a primeira filial em Jales, a segunda filial em Porto Velho. Construir, se é verdade que isso pode ser verdade, construir em 2 anos e meio uma outra instituição de 20.000 metros quadrados, 100 milhões de investimento, doação de 100% do povo da Rondônia. Não são os papéis, não são os documentos que são importantes, não são os bens, não são as propriedades, mas são as pessoas. Nessas pessoas, nós classificamos todos os membros dos institutos, os religiosos, as religiosas, todos os nossos colaboradores, todos aqueles que nos ajudam a manter viva e atuante a nossa missão e todos os nossos assistidos, os destinatários da nossa missão. E essa dimensão pessoal aqui, ela envolve o conjunto numa visão holística, né? O psíquico, o físico, o emocional, o social e, principalmente, o espiritual. Nós que somos gestores de instituição, nós temos uma responsabilidade muito grande, independente se é religioso ou se é leigo. Nós nos doamos gratuitamente e administramos bens que pertencem
a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual todas as nossas congregações e institutos fazem parte e receberam da Santa Sé a autorização para existir. Vocês vejam, a administração é uma coisa árida, né? Mas o Papa está preocupado com isso. E mesmo sendo árido, ele nos mostra um direcionamento, um caminho a seguir. Esse documento 34 nada mais é do que uma orientação para as boas práticas de gestão. A gente discute tanto gestão nos nossos MBAs, e o Papa sintetizou isso num simples documento, numa carta circular. A CISAC nasceu de uma estrutura eclesial. Ela tem sua sede na cidade do Vaticano, em Roma, e está conectada permanentemente com a Santa Sé, através do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Respondendo aos apelos do Papa, a CISAC quer ser uma organização que sai em busca de uma comunidade inclusiva de assistência à saúde. Ela quer ir para as periferias geográficas e existenciais do mundo, levando ajuda, em particular, para as partes em dificuldades, e integrando as áreas periféricas com o centro. Estimamos que no Brasil existem cerca de 180 instituições católicas de saúde. Pode ser muito mais e pode ser menos. Acreditamos que seja mais. É promover a integração das instituições associadas, com vistas ao fortalecimento e colaboração técnica, com projetos comuns e partilha de boas práticas de gestão, realizando um trabalho conjunto que possam alinhar os propósitos e interesses de cada instituição associada. Unir forças e conhecimentos na busca de alternativas e soluções para garantir a sobrevivência. Manter viva e atuante a nossa identidade e missão enquanto instituições católicas de saúde. Contribuir para melhorar o desempenho das instituições católicas de saúde, apoiando iniciativas a fim de melhorar eficiência, eficácia e o acesso equitativo e qualitativo dos cuidados. Por exemplo, tem algumas pesquisas, uma delas, e não só no Brasil, né, feita com 30 mil pessoas no mundo inteiro, e essa pesquisa concluiu que apenas 18% da população, menos de um quinto da população, confia nos altos gestores, altos executivos, para dizer a verdade e tomar decisões éticas. E os altos executivos, junto com os políticos, são percebidos no mundo inteiro como as fontes de informação de menor credibilidade. E a mensagem que eu queria deixar para vocês para concluir é o seguinte: as empresas contrataram braços no século XIX, que foi a era industrial. As empresas contrataram cérebros no século XX, que foi a era do conhecimento, né? A gente está no mundo do conhecimento, mas no século XXI, as empresas vão ter que contratar corações. Porque a coisa mais difícil de se ter hoje é as pessoas de corpo e alma nas empresas, porque as pessoas estão sujeitas a muitos estímulos, e elas, às vezes, estão fisicamente, mas não estão de corpo e alma nas organizações.
providencialmente, no mundo de hoje, com toda a sua complexidade e caos e dificuldades, inspirados pelo Papa Francisco, que convocou toda a igreja, com todos os seus hospitais católicos, para uma reflexão, o Brasil se faz presente, dizendo que estamos aqui para justamente ser uma resposta no meio dessa dificuldade toda, que é possível continuar anunciando a paz, o amor, a fraternidade, cuidando bem dos outros, né, com todas as dificuldades de hoje, mas com a caridade cristã, como Cristo realmente presente no mundo de hoje. Por isso, se unidos somos mais fortes na caridade, na fraternidade, na transformação desse nosso mundo. Com isso, nós declaramos encerrado esse primeiro congresso. Depois da mensagem final de Dom Orani, o coral da Casa de Saúde São José fechou com música o congresso.